Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Continuando com as nossas reflexões em tempos de pandemia, vamos falar da parábola do semeador? Pelo amor de Deus, Orlando, de novo! Devem ter centenas de milhares de vídeos sobre esta passagem. Mais uma? O que tem de novo? O que ainda falta falar? Bom, para começar e sendo bastante sincero, faz 40 anos que estudo o Evangelho e ainda me considero um aprendiz com necessidade de aprender muito. E estou aprendendo muito, graças a Deus, com os nossos estudos, principalmente de quinta-feira, que você está convidado. Eu sei que eu tenho ainda muito mais a aprender. No capítulo 24 do livro dos Médiuns, que trata da identidade dos espíritos, na questão 9 do item 267, sobre a linguagem dos espíritos superiores, Kardec diz que eles têm a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Por isso nós precisamos continuar aprendendo sempre. Em segundo, eu considero essa passagem como uma das que encerra um dos mais bonitos e profundos ensinamentos cristãos e que traz também uma particularidade. É uma das poucas parábolas que Jesus explicou. A maior parte o mestre lançava as palavras e deixava que cada um desenvolvesse o seu raciocínio. Nessa ele explicou, se você prestar bem atenção ele explica. Por isso, mais que uma lição, é uma fonte de orientação para toda pessoa que se diz espírita, pois ela remete diretamente à caridade sincera, sendo fiel ao lema do Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Todo mundo lembra da parábola? É aquela em que Jesus compara as pessoas que escutam os ensinamentos da Boa Nova, ou seja, as sementes, em diferentes tipos de solos. Num, a terra é dura e as sementes não se infiltram e ficam ao longo do caminho sendo comidas pelos pássaros. Outro é o terreno pedregoso com pouca terra, que permite até a germinação e o crescimento inicial da plantinha, mas logo enfraquece e a planta morre por falta de profundidade da terra, suas raízes não se fixam. Tem também o solo cheio de espinheiros que abafam e prejudicam o crescimento da boa plantinha. E por fim, o solo bom, que produz frutos a 100 por 1, 1000 por 1, não é? Para mostrar o tanto de ensinamento que está contido em cada frase de Jesus, hoje nós não vamos falar sobre a parábola toda, tá? Vamos refletir só sobre a primeira frase da parábola. Só a primeira. Sempre é bom lembrar que existem várias traduções da Bíblia, mas nesse caso específico, praticamente elas não prejudicam, as diferentes traduções não prejudicam o teor do ensinamento. Então vamos seguir pela Bíblia de Jerusalém. Na tradução, ela começa assim: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Mas importante é esse trecho: eis que o semeador saiu a semear. Essa frase sugere, a princípio, uma redundância, Um semeador que sai a semear. Ora, se era um semeador, não poderia fazer outra coisa a não ser semear, certo? Quase. Jesus quis dizer que não é qualquer um que pode sair a semear. É preciso ser semeador, com formação ou experiência. Ou seja, precisa conhecer o solo e precisa conhecer a semente. Saber escolher e preparar o terreno e o momento certo de semear. Você não sai por aí semeando de qualquer jeito, de qualquer forma, Você precisa conhecer a semente e conhecer o terreno. Jesus chama a atenção para a necessidade de estudar e praticar o Evangelho, bem como das responsabilidades de quem trabalha e contribui para a divulgação e disseminação dos conhecimentos evangélicos. Afinal, Jesus disse: o semeador semeia a palavra. Está lá em Marcos, Por trabalharmos na seara de Jesus, seríamos todos semeadores em potencial. Porém, temos a necessidade de estudar e aprender quais são as sementes certas, onde e como obtê-las para plantar a árvore da Boa Nova. O padre Antônio Vieira, no famoso Sermão da Sexagésima, escrito no século XVII, analisou o perfil do pregador ideal. Não é aquele que apenas ensina com os lábios, mas que traz em si tanto o sentimento do Evangelho quanto a prática do bem. Ele disse: para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras.
Ou seja, o ato de pregar, de ensinar a palavra de Deus, seja você espírita, católico, evangélico, umbandista, protestante, não pode ser vazio de sentimentos, nem ter apenas um discurso bonito. É preciso que você seja o que você fala, que você fala seja uma extensão da sua vida e do seu bom proceder. Para semear o bem, é preciso ter a semente do bem no seu imbornal. Se você não tiver a semente do bem no imbornal, como é que você vai plantar uma semente do bem? Não é verdade? Então, Caibar Schutel, há 90 anos atrás, há 90 anos, fecha o entendimento dessa questão em sua obra Parábolas e Ensinos de Jesus, dizendo: nem todos os pregoeiros da palavra a pregoam tal como ela é, em sua simplicidade e despida de formas enganosas. Muitos a pregam por interesse, como o mercenário que semeia. Outros por vanglória e grande parte por egoísmo. Para pregar e ouvir a palavra é preciso que não a rebaixemos, mas a coloquemos acima de nós mesmos. Coisa fantástica, né? Por tudo isso é que a frase "aquele que semeia saiu a semear" não é redundante, como não era redundante nenhuma palavra de Jesus. Jesus não jogava palavras fora. Desculpem. Ela encerra um importante ensinamento de Jesus, que não costuma ser lembrado nem explorado: o trabalho de semear. Ou seja, a missão de ensinar e propagar a doutrina do Mestre, explicada e decodificada por Kardec, requer preparo e vivência no bem, assim como estudo contínuo e preparação doutrinária prévia, pois ninguém ensina corretamente o que não aprendeu com profundidade e coerência. Embora o semeador maior da Boa Nova em nosso mundo tenha sido Jesus, em escala menor, somos todos semeadores. A todo momento nos deparamos com situações em que podemos exemplificar, propagar e ensinar o Evangelho e a doutrina que professamos. Por isso precisamos ter os nossos embornás, os nossos alforjes sempre cheios. Por último, para fechar a reflexão de hoje, para nos tornarmos bons semeadores na seara de Jesus, temos que nos tornar antes o solo fértil que o semeador saiu a procurar. E aí eu pergunto para você, para mim também: nós somos uma boa terra? Jesus encontrou em nós o solo fértil para desenvolver e produzir frutos de amor e caridade, uns 100, outros 60, outros 30, como está lá em Mateus? Trazendo de novo o pensamento do Padre Antônio Vieira, que possamos viver do que colhemos e possamos igualmente semear o que foi por nós trabalhado, para que a nossa pregação ocorra por fim a partir de uma vivência pessoal e intransferível, pois, como sabemos, a cada um é dado conforme as suas obras. Está em Mateus capítulo 5, versículos 16 a 27. Boas reflexões, muita paz. Até.